O Sindicato dos Profissionais da Área Meio do Poder Executivo de Mato Grosso, SIMPAG, vai coordenar uma palestra sobre terceirização e reforma da Previdência. Essa palestra vai começar daqui a pouco, às 9 horas da manhã, no auditório do Ministério Público Estadual em Cuiabá. E era para falar mais sobre o evento e sobre esses assuntos que eu converso agora ao vivo com o presidente interino do SIMPAG, José Monteiro. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer para nós estarmos aqui podendo colaborar com esse assunto de tão grande expectativa para o servidor público do Estado de Mato Grosso. Presidente, em relação à Previdência, o que está sendo proposto? O que temos de projeto no Brasil e aí incluindo Mato Grosso? Então, Antônio, é do nosso conhecimento que tramita hoje no Congresso Nacional mais de 60 projetos e todos eles não propõem medidas favoráveis ao servidor público dos estados. E dentre essas preocupações, duas das que mais se destacam hoje é exatamente a questão da Previdência Social, a reforma da Previdência e as terceirizações. Haja vista que a preocupação com a reforma da Previdência é que nós não temos ainda o conhecimento específico de que forma estão sendo encaminhadas essas propostas, quais são as medidas que estão sendo encaminhadas, né? E a preocupação é que daqui a algum tempo o servidor chega nem a aposentar mais, porque hoje o servidor público aposenta com a somatória do tempo de trabalho mais o tempo de contribuição. E com essas novas medidas que estão vindo por aí, a gente preocupa muito que, de repente, o servidor acaba não aposentando mais, vai trabalhar a vida inteira e acaba não conseguindo nem aposentar. A gente vê pela própria imprensa que na área da Previdência tem duas propostas aí, pelo menos, principais. Uma seria ninguém se aposentar no Brasil com menos de 65 anos de idade, seja homem ou seja mulher. E envolvendo, no caso, o serviço público, é que se criar um fundo único de previdência, seja para os trabalhadores da iniciativa privada, das empresas particulares, e junto com os servidores públicos. Como é que o senhor vê essas duas propostas? Então, exatamente, é de extrema preocupância para o servidor de um modo geral, até porque num país onde funciona precariamente o sistema de saúde, e quando a gente vê o atrelamento da idade, tanto o homem quanto a mulher, de não poder aposentar com menos de 65 anos de idade, em um país em que a gente não tem um sistema de saúde que favorece, a proposta é que ninguém aposente mais, porque é precário, né? Haja vista que essas colocações estão sendo justificadas em função da longevidade. Mas a gente preocupa, sim, extremamente com essa situação, porque a vida hoje é muito complicada, né? Principalmente com essas novas medidas aí, a preocupação nossa com as novas reformas que está vindo aí com proposta de congelamento de salário, né, com o sistema de não progressão mais, de extinção de planos de carreira, né, e principalmente porque a maioria das propostas de aposentadorias, ela extingue alguns benefícios exatamente no final de carreira, exatamente quando a população está aposentando, onde ele precisa de um conforto melhor, o salário é reduzido, né? Então, isso aí é extremamente prejudicial. Isso contribui muito para que o servidor tenha uma vida mais curta, para que ele tenha uma vida inativa muito mais difícil, muito mais complicada. Sobre a terceirização, a proposta é, ao invés do governo, os governos, federal, do estado, prefeituras, ao invés do poder público, ele ofertar o serviço para a sociedade, ele contrata uma empresa privada para prestar esse serviço. Por que isso é prejudicial, presidente? Então, é uma outra situação que tem nos preocupado bastante também, porque nessas medidas aí, nesses projetos que estão sendo encaminhados, essas terceirizações, elas dão a oportunidade de que outras empresas, né, privadas, insiram no serviço público, absorvendo as atribuições do servidor público, né, que foi concursado, que foi preparado, que foi capacitado para assumir as suas atribuições. Em detrimento disso, o governo acaba ainda tendo dois gastos, considerando que o servidor público possui estabilidade, essa estabilidade exatamente para que ele possa desenvolver as suas atribuições, porque hoje quem tem o conhecimento, o capital intelectual do serviço público são os servidores que fizeram um concurso e que se capacitaram e se prepararam para que cada um, dentro do seu perfil profissional, possa desenvolver essas atribuições. E a partir do momento em que
esse serviço começam a ser terceirizados, o prejuízo é para ambas as partes, não só para o servidor público, mas principalmente para os cofres do próprio Estado, que acaba pagando 2 vezes o mesmo trabalho. Por isso que não afeta só os servidores públicos, afeta a sociedade como um todo. Diretamente a sociedade como um todo, porque é prejuízo, né? Prejuízo é mais gasto público. Agora, e se o governo que estiver propondo isso, seja o governo federal, do estado, a prefeitura, falar o seguinte: olha, nós vivemos uma crise econômica, alguém tem que pagar a conta. Qual que é a resposta dos servidores públicos sobre essa, vamos dizer assim, essa justificativa? Essa que é a nossa grande preocupação, Antônio, porque o servidor público há muito tempo só tem pago as contas, né? Só sobra contas para a gente pagar. É exatamente por isso que a gente preocupa, porque a gente vê assim, essas discrepâncias, esses privilégios para outros poderes, inclusive, né? A gente tem notado que o Poder Executivo, os servidores que compõem o Poder Executivo, têm sido os mais prejudicados. A gente tem notado aí, inclusive, recentemente houve uma greve muito intensa, muito grande das categorias do Serviço Público Estadual, né? E em detrimento de consequências de repasses, né? Do 10º, de privilégio a outros poderes, e acabou o Poder Executivo sendo prejudicado e os servidores, acima de tudo, assumindo esse prejuízo. É que a gente viu aí o resultado, inclusive algumas categorias estão de greve até hoje, que não entraram num consenso, né, para resolver essa demanda que está aí ainda em evidência. Isso que nós estamos conversando aqui, vocês a partir das 9 horas, daqui a pouquinho, lá no Ministério Público Estadual, vão debater também numa palestra, até às 5 da tarde. Qual que é o encaminhamento? Como que está a programação desse evento? Então, veja só. O governador do Estado do Mato Grosso propôs a elaboração de agendas mensais com o Fórum Sindical, que é um órgão que congrega os sindicatos do Serviço Público do Estado, para tratar de assuntos de interesse da categoria. Nós procuramos a equipe econômica do Estado para buscarmos conhecimento a respeito dos projetos que estão sendo encaminhados para a Assembleia Legislativa, que deve ser retornar de recesso agora recentemente. E um dos que mais tem nos preocupado é principalmente a questão da terceirização e da previdência social, que nós ainda não temos, o servidor público do Estado do Mato Grosso ainda não tem conhecimento algum desses projetos. E, diante das reuniões que nós tivemos até agora, ainda não tomamos conhecimento, embora tenhamos procurado a equipe do governo permanentemente. Algumas reuniões já foram marcadas para discutir o assunto, mas, por se tratar de um assunto de extrema relevância, a Federação dos Servidores Públicos do Estado, junto com a Nova Central, CSPB e Ciprotaf, está promovendo este evento, onde está trazendo alguns palestrantes renomados lá de Brasília, para ministrar algumas palestras referentes a esses 2 temas, para que a categoria do servidor público possa estar um pouco mais inteirado, conhecedor, né, amplie os seus conhecimentos, seus horizontes a respeito desse assunto, dos 2 assuntos, que é a terceirização e reforma da Previdência, para que a gente possa estar aí no enfrentamento dessas situações, podendo discutir melhor, podendo questionar melhor e podendo interferir o máximo possível no sentido de trazer melhores propostas para atender o servidor público do Estado do Mato Grosso. E nós já divulgamos, o Simpag está coordenando este evento, que deve iniciar às 9 horas aqui no Ministério Público, no auditório do Ministério Público, aqui ao lado do Fórum. Algumas inscrições já foram feitas e aqueles servidores que não fizeram suas inscrições poderão ir diretamente lá no local, que nós teremos pessoas lá preparadas para fazer as inscrições, e nós vamos ter um dia, com certeza, de muita importância, onde estaremos ouvindo pessoas experientes na área e debatendo também, discutindo, encaminhando proposta no sentido de estar consolidando aí esses 2 temas que são de relevância e importância para este momento. Obrigado. Eu que agradeço.